Vamos lá. Gravando. Então, voltamos aqui para a segunda parte da nossa aula. Na primeira parte, a gente viu um experimento em survey que a gente fez, discutiu um pouco dúvidas, né, problemas que ele poderia ter. E agora a gente vai, na verdade, falar de alguns tópicos mais avançados, da maneira como a gente analisa desenhos de pesquisa experimental. Beleza? Então, o que eu quero cobrir nessa aula de hoje é a covariate adjustment, que é o tipo de correção que a gente faz quando controla por covariáveis em experimentos. Blocking, a gente vai discutir um pouco a importância, né, de enfatizar bem a parte de desenho dos experimentos. E, por último, a gente vai falar de ética em experimentos. Beleza? Então, o que é discutir a lógica de covariáveis e experimentos? Aqui nesse quadradão, a gente tem resultado potencial 1, resultado potencial 0 para cada indivíduo. E além do resultado potencial 1 e 0 para cada indivíduo, a gente também tem X. Né? O que é X? As covariáveis. Então, toda vez que a gente vai fazer um experimento com alguém, a gente sempre tem condição de observar para além ou do Y1 ou do Y0, X. O que a gente já sabe, por conta do problema fundamental da inferência causal, é que a gente nunca observa Y1 e Y0 para o mesmo indivíduo. Por isso, aqui em cima, indivíduo 1 eu observo só Y1, o indivíduo 2 também, indivíduo 3. Já no 4, 5, 6 eu observo Y0. Agora, o que é comum em todo mundo é que eu consigo observar em todos eles X. Haha! Ou seja, embora eu não consiga observar resultados potenciais, controle e tratamento no mesmo indivíduo, eu consigo observar a mesma covariável para todos os indivíduos. Então, por que isso é importante? Né? O que a gente chama de pre-treatment covariates, ou covariáveis que são observadas antes que o tratamento é dado, assinalado, essas variáveis são fundamentais, porque a gente sabe que a probabilidade de um número, né, de um valor, de uma categoria X acontecer, se o experimento que a gente está olhando de fato teve randomização, a probabilidade desse X, no caso do grupo de tratamento, aparecer é igual à probabilidade desse mesmo X aparecer no grupo de controle. Por quê? Porque X é independente da maneira como eu fiz o tratamento. Quando X é independente da maneira como eu fiz o tratamento, eu posso garantir que há o que a gente chama de covariate balance. Tá? Quando isso não acontece, primeiro, quando a randomização não foi bem feita, ou porque você teve um azar danado na maneira como rodou a sua amostragem. Isso pode acontecer em experimentos, embora seja um caso muito raro. Né? Por isso, é sempre bom fazer isso que eu e o Fred fizemos no nosso texto, que é fazer um teste de balanceamento de covariáveis nas covariáveis que a gente considera como sendo relevantes para avaliar se a nossa randomização foi boa ou não. Quando é que a randomização é tida como boa? Quando a média no grupo de tratamento de uma determinada variável foi igual à média no grupo de controle de uma determinada variável. Então, é mais ou menos assim. Se a proporção de homens e mulher é 50% no grupo de tratamento, ela tem que ser 50% no grupo de controle. Se a proporção de pobres no grupo de controle é 30%, ela também tem que ser no grupo de tratamento. E por aí vai. Isso significa balanceamento de covariáveis. Tá? Então, toda vez que a gente fala de covariável, a gente, no fundo, está querendo falar na lógica estatística de regressão. Né? Então, como é que funciona uma regressão num modelo em que a gente vai controlar por covariáveis? YI é o resultado observado, que a gente quer analisar. DI é o tratamento, pode ser 1 ou 0. XI são as covariáveis. Tá certo? Então, a pergunta que fica é, mas por que incluir X? Por que controlar por X se eu estou num experimento que, em tese, já controla
as covariáveis, o efeito que essas covariáveis poderiam ter por desenho, né? Eu gosto sempre de lembrar que vocês foram criados no mundo em que o desenho da pesquisa vale muito pouco e que a modelagem dos seus dados vale muito, né? Vocês são de um mundo, de uma geração, que aprenderam que basta eu pegar um monte de dados, fazer uma regressão, controlar por variáveis alternativas e ver se o efeito funciona, né? O que o experimento te traz é o contrário. Controlar pelo desenho é muito mais forte, porque quando você controla pelo desenho, você está fazendo um experimento justamente pela randomização. Então, por que a gente vai usar essa lógica de controle de covariáveis, sendo que o desenho experimental já fez isso para a gente? Primeiro, quando a gente controla por X, a gente consegue fazer com que a estimativa do tal se aproxime o máximo possível do valor, né, verdadeiro do Average Treatment Effect, do tal do Average Treatment Effect, melhorando, né, aprimorando o imbalance que uma amostra pode ter, mesmo com randomização. Segundo, a gente aumenta a precisão da nossa estimativa. Por que a gente aumenta a precisão? Porque quando eu controlo por X e tiro efeitos heterodoxos que podem aparecer na minha regressão, na minha modelagem, no meu experimento, eu diminuo o tamanho do erro padrão que a gente calculou na aula passada, né? Vocês vão se lembrar que o tamanho da variância dentro do experimento é fundamental para determinar o tamanho do erro padrão. Então, se eu quiser aumentar a precisão, diminuindo o erro padrão da minha estimativa. É importante lembrar que as estimativas de Average Treatment Effect em regressão são robustas a Model Specification ou especificação de modelo. O que isso quer dizer? Matematicamente está comprovado que o tal da regressão vai ser o mesmo, ou seja, ele vai ser robusto, né? Isso que a gente chama por robustez, ele vai ser parecido, né? Ou vai ser o mesmo, independentemente se você controla por 10 variáveis ou por 6 variáveis, se você controla por 5 variáveis muito relevantes ou por 3 variáveis irrelevantes. O que a gente está fazendo ao tentar controlar por covariável é aumentar a chance de precisão na estimativa e, com isso, melhorar né, o erro padrão da nossa estimativa. Agora, tem um detalhe que é muito sério e que às vezes as pessoas erram, que a gente nunca controla por post-treatment covariates. A gente nunca controla por covariáveis que aconteceram depois. No caso de um survey, é muito simples fazer isso. Por quê? Porque o survey tem uma lógica em que ele foi implementado. Então, a gente nunca controla por uma variável se o Y, né, se o tratamento do meu survey acontecer na pergunta 10, todas as perguntas que eu fizer depois não podem ser usadas como variáveis de controle, porque o tratamento está afetando as respostas que a pessoa está dando depois. Eu só posso fazer isso usando pre-treatment variables, ok? Então, no caso de um survey, isso é muito importante. No caso de um experimento de laboratório, de field, vocês têm sempre que pensar quais são as variáveis que são, de certa maneira, imutáveis, né? Ou aquelas que já são correspondentes aos indivíduos e, portanto, não vão ser afetadas pelo tratamento. Como eu disse, sexo, idade, escolaridade, renda, isso não tem um efeito sobre a opinião que a pessoa tem num determinado momento, né, quando recebe um panfleto ou quando participa de uma política pública. Então, no caso de renda, tem algumas discussões sobre isso, escolaridade, que vai depender da política pública, mas a lógica é essa. Fala, Gustavo. Uma coisa que eu estou pensando aqui é que você está falando aí que o controle por variáveis, você vai controlar, aumentar a precisão. Mas eu tenho a impressão que o controle das covariáveis também impede
certo viés de seleção, não? Porque é isso que vai garantir que o controle e o tratamento estão balanceados e é a partir daí que você vai conseguir estimar o efeito causal. Por que eu não estou pegando disso que você está falando? Porque, em tese, por conta do desenho da pesquisa, pela maneira como a gente desenhou a pesquisa, eu já resolvi esses problemas, né? Porque, em tese, nós estamos lidando com um experimento em que o tratamento foi enviado, né, foi dado de maneira aleatória, e com isso a gente sabe que aquele viés de seleção que nós estudamos lá na primeira aula é eliminado quando eu calculo o average treatment effect. Então, esse problema, Gustavo, eu resolvi no desenho. Eu não estou resolvendo na regressão. Estou tentando controlar aqui para resolver outros problemas que o desenho não consegue resolver. Por exemplo, a precisão. Por quê? Eu posso ter uma amostra pequena. E a gente sabe que quanto menor a amostra, maior o erro padrão da minha estimativa. Então, se eu tenho uma amostra pequena, mas eu tenho controles que diminuem, que aumentam a precisão, diminuem o erro, eu estou ajudando a estimativa que eu estou criando. Ficou claro? Abaixa sua mão aí, ó, que você ficou com a mão levantada. Ficou, obrigado. Tá? Então, só para a gente entender bem como é que esses ajustes funcionam, né? Eu estou trazendo aqui o grupo de tratamento, o grupo de controle. O grupo de controle é o azul, o grupo de tratamento é o Y1. E eu estou cruzando, eu estou mostrando para vocês os valores de Y0 e Y1 condicionados por X. O que a gente está vendo aqui? Algo muito parecido com o que eu mostrei no meu paper, só que ao contrário. No meu paper, quanto maior era o apoio ao Bolsonaro, quanto maior era o X, menor era o apoio às medidas de distanciamento social. Aqui, quanto maior é o X, maior é o efeito do tratamento. Tá vendo o Y1 subindo? Né? Tá todo mundo me acompanhando aqui, ó? É ruim, né, quando você não... Ó, né? Ó, tá claro aqui, né? Deixa eu ver se eu consigo escrever. O Y1 está crescendo quanto maior o X, enquanto que o Y0 está ficando basicamente estável, né? Independentemente do X. Beleza? Então, parece que o X está correlacionado com o Y, com o tratamento. Beleza? Mas o que a gente já sabe? A gente já sabe que eu não vejo o Y0 e o Y1 para todo mundo. Então, olha que coisa doida. Né? Eu sorteei aqui que indivíduo ia ver tratamento e que indivíduo ia ver o controle de uma maneira que não fosse 100% aleatória. Né? Dá para ver claramente que eu estou sorteando muito mais gente de tratamento com X alto e muito mais gente de controle de X baixo. Estão vendo isso? As bolinhas azuis completas estão mais para cá, enquanto estão menos para cá. As bolinhas vermelhas mais completas estão mais para cá e menos para cá. Beleza? Olha aqui o que acontece com isso. O True Average Treatment Effect é 1,17. Mas, qual é o Average Treatment Effect estimado quando há uma correlação entre X e o tratamento? 2,69. Ok? Então, o que eu fiz? Eu selecionei o grupo de controle garantindo que a média de X, dado que foi controlado, é menor do que a média de X quando o D é igual a 1. Isso aqui nunca pode acontecer. Né? A randomização não foi bem feita nesse caso. Se a randomização tivesse sido bem feita, a média de X em relação a D0 seria igual à média de X em relação a D1. Ok? Agora, olha que interessante. Essa é a linha do Y1 e do Y0. Se a gente controlar, se a gente fizer uma regressão, ajustando pelos valores de X, ou seja, trazendo a comparação da média, né? Trazendo a comparação do efeito causal para o lugar onde a média
é considerada igual nos dois casos, que é essa grande média geral dos pontos, olha lá, o Regression Adjusted Average Treatment Effect, agora eu não consigo. Sabe isso, não? Como é que é? Vocês estão vendo aqui, né? O Regression Adjustment, ele fica 1.10. Ou seja, se o verdadeiro Average Treatment Effect é 1.17, o Average Treatment Effect estimado sem o controle de X vira 2,69, olha que bacana, eu estou mostrando para vocês empiricamente que quando eu controlo por X, eu consigo chegar muito mais próximo com a regressão do que o valor real do Average Treatment Effect. Ele fica ainda um pouquinho distante, né? Na segunda casa decimal, em vez de 1.17, eu consigo 1.10. Mas, em considerando que eu estou aqui lidando com o efeito, né, na comparação desse 2.69, ou seja, a regressão controlando por covariável, quando ela está correlacionada ao D, dá um efeito positivo para a gente. Beleza? Então, de onde é que vem essa discussão? Em 2008, o Friedman, né, vai argumentar que essa regressão, né, YI, alfa mais o tal da regressão a partir da variável D mais o beta 1 de X, tem duas características. Primeiro, o valor estimado da regressão vai ter um viés pequeno. Quanto maior for o N, né, então se você tem um N muito grande, você vai ter um viés menor da estimativa. Ótimo. Segundo, a gente também, o Friedman discute que os intervalos de confiança calculados dessa regressão são errados, né? Porque não necessariamente a gente teria um aumento, e a gente não teria necessariamente um aumento da precisão desse efeito causal que a gente calculou. Tá? Isso é o que a gente conhecia até 2008. Em 2013, o Lin publica um paper mostrando que esses problemas são muito marginais, então a crítica do Friedman não é aceita na literatura. Quando você tem amostras, né, consistentes, grandes o suficiente, ele vai propor né, que o uso dos erro-padrão robustos vão ser estimativas consistentes, né, lidando com uma lógica assintótica, ou seja, quanto maior o tamanho da amostra, melhor os erros padrões robustos vão resolver o problema dos intervalos de confiança. E ele vai propor que a gente possa usar um modelo de regressão para resolver esse problema nesse formato, em que a gente tem o nosso... em que a gente tem... Ih, cara, eu não consigo escrever aqui. Por que será? Olha que engraçado. Agora deu. Em que a gente tem Y, em que a gente tem o valor do D que a gente está querendo calcular. E olha o que a gente tem que fazer. A gente tem que tirar a média, a gente tem que incluir na regressão o valor de cada indivíduo menos a sua média. Se a gente fizer uma regressão em que D e X estão interagindo e a gente está usando a variável X em relação à sua média, a gente resolve essa crítica que o Friedman colocou em 2008. Né? É exatamente isso aqui que a gente fez graficamente no slide anterior. Tá? Por que eu fiz isso no gráfico anterior? Porque o que eu rodei foi uma regressão da interação entre D e X. Quando eu rodo uma regressão interagindo D e X, eu, no fundo, estou fazendo essa decomposição de cada indivíduo em relação à sua média. Tá? Então, o Lin vai falar, quando você tiver uma covariável X que está correlacionada com o tratamento,
a recomendação da literatura é use x como covariável e faça a interação de x com d. Vocês viram que essa semana o que mais bombou na internet foi a esposa do Porchat passando atrás depois de tomar banho, né? Então, a minha esposa vai passar aqui agora, mas eu acabei de checar, ela não está depois de sair do banho. Só para vocês ficarem tranquilos. E ela não vai tentar passar abaixada, como foi no caso do Porchat, tá bom? Porque seria muito ridículo no caso dela. Pronto, passou. Ela estava aqui há um tempão esperando essa oportunidade. Então, por que essa interação é importante para nós, né? Porque o que a gente quer é saber se quando a gente tira o efeito da interação de que x tem com d, eu resolvo aquele efeito da randomização que parece estar equivocado, né? E aí aqui o relevante é a gente discutir um pouco o que cada componente desse significa no nosso modelo, né? Então, vocês tiveram aula com o Bruno e vocês discutiram, por exemplo, o que significa essa primeira equação, essa primeira fração matemática. O que é isso aqui? A derivada de y em relação à derivada de x vai dar o que para a gente? Quem se lembra disso? Para mim falhou o áudio, Felipe. Pode repetir? Derivada. Também estava achando que é só para mim. A derivada de y em relação à derivada de x, o que isso aqui significa? Como é que interpreta isso? Nesse modelo de regressão. Variação marginal? Que é repete, quanto Gustavo. Tá travando aí? Pode falar agora. Não é a variação marginal? O quanto da variação de y é explicado pela variação de x? Ou seja, o que a derivada vai mostrar para a gente é quanto que variou em y, né, em relação à variação marginal de x. Certo? E no outro caso, é quanto da variação de y é dada por d. Não é isso? Então, essas duas derivadas, elas são fundamentais para nós para entender qual é o efeito marginal de x sobre y e qual é o efeito marginal de d sobre y. Né? É o cálculo que ela vai dar para essa estimativa desses betas que estão estipulados aí. Por que isso aqui é importante? Né? Como é que a gente vai interpretar esses valores dessa equação de acordo com os cálculos que a gente está fazendo? Então, por exemplo, já sabendo que a derivada a derivada de y em relação a x é o efeito marginal que x tem em y. O que é essa primeira equação? O valor esperado de y1 dado d0 e x na média. Como é que eu interpreto essa quantidade de interesse, essa estimativa, esse número mede o quê? Traduz em palavras o que está escrito matematicamente. É isso que eu estou pedindo. Ninguém sabe traduzir em palavras? É tão fácil. Não sei, vou tentar. Vai, Yuli, ótimo. Tenta que você vai conseguir. É a média do resultado do tratamento quando não for tratado, se a x, essa covariável, for próxima da média geral dos dados. Perfeito. Então, aqui eu estou estimando a média da minha amostra quando eu tenho o grupo de controle e todos os casos estão próximos da média em relação a x. A equação de baixo diz o inverso. É a média da minha amostra, do resultado que me interessa, do resultado potencial que me interessa na amostra, quando eu lido com o grupo de controle e o grupo de controle tem valores de x próximos da média. E se eu diminuir um do outro, o que eu tenho?
E se eu fizer a terceira equação? Ai, que saco. O average treatment effect seria, no caso? Muito bem, mas que average treatment effect é esse? Ou corrigido por covariáveis? Exatamente. Ajustado é o que a gente vai chamar, em vez de corrigido. Tá? Ajustado. Ajustado pela covariável x. Beleza? Então, o que eu estou fazendo aqui é exatamente a mesma coisa que eu fiz lá no gráfico. Eu trouxe a comparação para o lugar da média de x. Se a média de x é 0 ponto alguma coisa, eu tenho que comparar a diferença do grupo de tratamento para o grupo de controle naquela posição. Porque em relação à média geral de x, que é a covariável que eu estou usando para controlar ou para corrigir, né, para ajustar os efeitos de D sobre Y, nesse lugar a randomização pode ser considerada perfeita ou bem realizada. Ok? Muito bem. O que esse tal interact, então, nos diz? Ele é a comparação depois de todos os moving points. Depois de trazer todos os pontos de x para perto da média. Então, é como se eu estivesse aproximando cada ponto em relação à média. Por isso que a equação é xi menos x barra. No fundo, o que a gente está fazendo matematicamente é aproximando a diferença de cada ponto em relação à média para poder compará-los numa mesma escala. Nesse caso, a escala da média de x. Tá? Matematicamente é isso que a gente está fazendo. Muito bem, a pergunta que vocês tinham que estar me fazendo é: professor, mas eu posso rodar essa regressão controlando por duas variáveis x, por 5 variáveis x, por 6 variáveis x? Né? Por que os resultados dos experimentos são robustos a especificações diferentes nas regressões? Então, dois fatos. Tá? Primeiro, qualquer regressão bivariada de um determinado y em x, a gente já sabe que o beta é calculado... Opa! Cara. Não tem problema aqui, senão tá um saco. A gente já sabe que y, que o beta de y em x é calculado desse jeito. A estimativa da covariância de xy dividido pela variância de x. Isso a gente já sabe, porque todo mundo aqui já fez aula de regressão. O segundo fato é que o coeficiente de uma determinada variável x, numa regressão multivariada, pode ser obtida, primeiro, fazendo uma regressão de x nos outros x, calcular o resíduo, né, dessa regressão, e depois calcular a regressão de y no que são as estimativas residuais do x. Né? Que é uma outra maneira, que é o chamado Frisch-Wald-Lovell Theorem, em que o beta é calculado a partir da covariância do y estimado e do x estimado, em relação a esses resíduos, dividido pela variância de x no resíduo. Isso também é aula de regressão lá, número 1. Né? Por que isso aqui é fundamental para a gente entender? Né? Não tem nenhuma relação das variáveis D com Y nessas duas especificações. O beta do X só diz respeito a X. O beta do D só diz respeito ao D. Bastava substituir aqui, ó, o beta do D seria covariável de Y com D e a variância de D. X não interfere. Né? Ou covariância de Y em relação, né, o Y estimado ao D estimado no resíduo, dividido pela variância do D estimado no resíduo. Não tem X nessa equação, nessa que eu acabei de descrever. Portanto, por que os resultados experimentais são robustos a especificações alternativas? Porque a maneira como a gente calcula o beta, então, portanto, o tal, né, o average treatment effect, aquele que eu mostrei ali na regressão, do D não tem nenhuma relação com o beta do X. O cálculo na regressão não lida com esse problema. Tá? O que eu acabei de dizer, né? Se for D, também D não tem nenhuma relação com isso.
Isso é uma outra coisa importante. Muita gente vai dizer, mas eu estou fazendo experimento, professor, é porque eu não acredito em regressão. E o mais importante para vocês saberem é que a crítica em relação à regressão independe do resultado que a gente está discutindo. Então, mesmo que você não acredite que a regressão funcione bem, isso não vai interferir na sua capacidade de defender, usar ajuste de modelo de regressão linear com covariáveis usando um experimento aleatório. Tá? Não tem, uma coisa não necessariamente tem a ver com a outra. Tá? Como eu disse anteriormente, o bom de fazer covariate adjustment em regressão é que ele nos ajuda a proteger contra a chance de imbalance que pode acontecer na amostra e, ao mesmo tempo, aumentar a eficiência. Dado que as covariáveis deveriam vir balanceadas pelo desenho da pesquisa, os resultados das regressões tipicamente não vão depender do modelo que a gente vai utilizar. E a melhor razão para a gente ficar sempre muito cético, né, em relação a ajustes é o que a gente chama na regressão de Fishing. O que é isso? Né? É que o cara pode ficar botando um tanto de covariável até encontrar o tamanho do efeito do Average Treatment Effect que te interessava. Certo? Então, o que vocês vão fazer nos papers de vocês quando estiverem reportando resultados de uma regressão em experimento aleatório usando ajuste de covariáveis? Vocês sempre vão reportar os dados sem nenhum tipo de ajuste e depois os dados com ajuste. Vocês vão me mostrar o Average Treatment Effect, simplesmente comparando as médias de controle e tratamento e depois fazendo o adjustment de X. Por quê? Para ter a certeza que o que aconteceu com o Average Treatment Effect, com ou sem ajuste, não sofreu interferência do modelo. Está tudo lá, de fato, na dependência do desenho. Gustavo levantou a mão. Ô Felipe, as fontes de imbalance num experimento puro, seria só processo de amostragem? Quais seriam as outras fontes? E a outra coisa, uma pergunta pontual na análise da escrita formal. Quando você tem o YI sem indicando, não é Y1I, nem Y0I, mas YI, que nem você colocou no slide atrás, é YI igual, e aí você coloca tratamento D igual a 1. Esse aí, ó, que a Julie leu, a média do YI dado o tratamento igual a 1. Esse quer dizer o resultado observado necessariamente? Exatamente. É a média do resultado observado para quem foi controlado que está com X igual a média. A gente já sabe que YI, que depende de DI igual a 0, é igual a Y0I. Concorda? A gente já sabe disso. Então seria a mesma coisa que colocar Y0I, né? No caso. Mesma soltou coisa. Para colocar YI. Para ver se vocês estão lendo da maneira correta. Essa é a maneira mais geral. Sobre a primeira pergunta, que tem a ver com o imbalance, quer dizer, o imbalance vai acontecer, Gustavo, no caso da randomização não ter sido bem conduzida. Se a randomização não foi bem feita, eu não estou criando grupos de controle e tratamento comparáveis. Felipe, mas de que maneira isso pode falhar se eu estou sorteando? Se você tem amostras muito pequenas, mesmo com o sorteio, você pode construir viés. Né? Porque se você está fazendo um experimento com 10 pessoas, em que 5 são controle e 5 são tratamento, você tem sim uma chance razoável de sortear pessoas iguais para estar no mesmo grupo e pessoas diferentes para estar em grupos diferentes. Então aí é que está o perigo. Mais alguma pergunta? Sobre covariate adjustment? Então, a gente discutiu experimentos de maneira clássica. Agora a gente discutiu uma das técnicas avançadas para lidar com esses experimentos, que é ajustar pelo X, né, pelas covariáveis. A gente vai encerrar esse módulo da aula. Eu vou parar aqui.
e a gente retoma. Eu vou mandar aí agora um outro link para a gente retomar a aula para falar de blocking, que é a outra maneira de lidar com o desenho experimental. Ok? Combinado? Então, beleza. Beleza, até já já.